Sejam todos bem-vindos, em especial você que nos visita. Essa casa, de fato, se torna um lar para você. Amém? Deus tem falado conosco, não tem? Amém? Falado bastante conosco e a palavra tem tudo a ver com o que Deus está fazendo. Então fique atento, vamos continuar nesse mesmo espírito, nessa mesma presença de Deus. E eu tenho certeza que se você abrir o coração a Ele, você será ministrado nessa manhã. Amém? Se você quiser acompanhar comigo a leitura, está lá no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 39 em diante. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4, 39 em diante. O tema da mensagem para a mídia é Fica, Senhor. É uma referência ao texto que nós vamos ler, em que os samaritanos pedem para Jesus ficar. E essa mensagem, ela pode ser assistida em conjunto com uma outra ministrada em novembro, chamada Chame o Teu Marido. Um texto é continuação do outro, então se você quiser vê-las em conjunto, vale muito a pena. Na pregação anterior nós vimos o que Deus fez na samaritana, curando o coração dela, convertendo o coração dela. Hoje, nessa manhã, nós vamos ver o que Deus fez por meio da samaritana. Nós vamos continuar no texto. Todos lá? Diz assim a palavra escrita: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e Jesus ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora nós cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele realmente é o Salvador do mundo. Amém. Até aqui. Para a gente compreender o texto que nós acabamos de ler, nós precisamos relembrar que aquela mulher, a samaritana, ela certamente não tinha espaço naquela sociedade em razão do seu péssimo comportamento, em razão da sua má conduta. Ela escolhia viver uma vida que estava em total desacordo com a lei de Deus. Isso é muito natural imaginar. Imagine você, uma pessoa que está no 6º furto, na 6ª condenação de roubo. Você não deixaria essa pessoa livre na sua casa. Você não entrega as chaves da sua casa a essa pessoa simplesmente. E é muito justo supor que as mulheres daquela sociedade, daquela cidade, não desejavam a samaritana por muito perto. Afinal de contas, ela estava no 6º relacionamento. Portanto, por conta das escolhas que ela fez na vida, naturalmente, ela ficou à margem. E a prova disso é que o texto anterior que nós lemos na última ministração, o contexto é que Jesus está aguardando essa mulher no poço. E o texto relata que se trata do meio-dia, no meio do deserto. Ou seja, é muito provável que ela estava a esse horário lá porque ela não queria encontrar com ninguém da cidade e ter mais uma péssima experiência. Seja uma péssima experiência com pessoas que injustamente e gratuitamente a acusavam, o que certamente havia, ou uma péssima experiência com quem honestamente a tentava convencer a abandonar essa vida. Mas ela não queria saber de uma coisa nem de outra. Ela não queria ouvir. Tanto é que quando Jesus a confronta, ela diz: olha, eu não tenho marido. Ela não queria falar sobre esse assunto com ninguém mais. Ela estava vivendo a vida dela. Ela vivia escrava desse pecado que a matava, que estava conduzindo a essa vida à margem, essa vida indigna. Mas um dia Jesus a encontra nesse poço. E Jesus, longe de aceitar a sua vida errada, longe de acusá-la por acusar, longe de propor apenas melhoras exteriores na sua vida, Jesus oferece a água viva para essa mulher e mata a sede do pecado dela, devolvendo toda a sua dignidade, devolvendo vida aonde só havia
escravidão, liberdade onde só havia escravidão. Como nós vimos, Jesus mostra que ela estava tentando matar a sua sede nos lugares errados. Ela bebia a água do mar e procurava matar a sede. Nos relacionamentos ela procurava satisfazer-se, mas Jesus mostra para ela que satisfação verdadeira e felicidade verdadeira apenas nele, apenas se ela bebesse da água viva. E depois de Jesus encontrar essa mulher que antes procurava esconder os seus atos, que procurava viver nas sombras, que procurava não encontrar com ninguém, que não queria tocar nesse assunto, agora essa mulher entra na cidade dizendo: olha, eu encontrei alguém que tem me dito tudo o que eu tenho feito. O que ela escondia agora, ela diz abertamente: olha, eu encontrei o Messias. Ele revelou tudo o que eu tenho feito. E os samaritanos ficam intrigados. E ela os convida a conhecer o Senhor. E após uma breve conversa inicial, aqui começa o nosso texto, os samaritanos dizem: fica, Senhor, fica conosco, porque nós precisamos ouvir por nós mesmos as suas palavras. E Jesus aceita o convite e fica 2 dias com os samaritanos. E os samaritanos se convertem com a própria pregação de Jesus e por conta do testemunho da samaritana. Jesus disse a todos eles: chamem seu marido e bebam da água viva. E uma cidade inteira se converte. E Jesus transforma a vida dessa samaritana, de uma pessoa que vivia à margem, para aquela que levou o evangelho a Samaria. E a cidade inteira então se coloca aos pés de Jesus. Uma história maravilhosa, de uma cidade inteira prostrada a Cristo diante da verdade. E nós vamos ver hoje então o que essa sociedade dos samaritanos tem a dizer a nossa. Amém? Vamos lá, o verso 1 diz assim, acompanhem comigo. Verso 1 não, né? O verso inicial aí da nossa leitura. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. A cidade conhece bem a samaritana. A cidade sabe o que ela tem feito. A cidade sabe que ela está no 6º relacionamento. A cidade não tinha uma boa convivência com ela, porque, como já dissemos, o seu estilo de vida não permitia. E ela vivia assim por muitos anos, era um 6º relacionamento. Mas, entre aspas, do nada, essa mulher agora entra na cidade confessando o que ela procurava esconder. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, não seria ele o Cristo? Agora ela entra correndo e gritando e confessando os seus pecados diante de todos. Obviamente, alguns ali daqueles samaritanos foram ter com Jesus por conta da sua curiosidade. Eles ouviram que alguém revelou algo para ela e alguém pode ter pensado: nossa, uma revelação, vamos lá ver do que se trata. Deve ser um profeta que está revelando algo, também quero ver esse espetáculo. Alguém pode ter se animado assim. Mas eu não creio que as verdadeiras conversões que aconteceram foram por causa disso, apenas. O que chamou a atenção naqueles samaritanos foi justamente isso: que aquela mulher procurava esquivar-se, procurava esconder-se, procurava esconder os seus malfeitos, mas agora ela entra na cidade confessando publicamente, aos gritos: olha, eu escondia o que eu estava fazendo, mas vocês sabem bem e eu confesso tudo isso. Ela entrou demonstrando um verdadeiro arrependimento, um profundo arrependimento, um honesto arrependimento, ou o fruto do arrependimento. E isso chama a atenção das pessoas, porque é uma característica muito própria de quem se converte procurar consertar a própria vida. E quem olha para isso, quem olhou para a samaritana e quem olha para um de nós que se converte da nossa velha vida, olha para nós e pensa: então quer dizer que ainda existe esperança. Então quer dizer que existe uma segunda chance. Então quer dizer que ainda tudo pode ser consertado, nada está perdido então. Quando vem a mudança em nós, o verdadeiro arrependimento, é isso que o mundo conclui. Então quer dizer
que eu não preciso morrer. Quer dizer que eu não preciso ser escravo disso. Um testemunho verdadeiro aponta para a porta de entrada do reino, que é o arrependimento e a fé. Aponta a saída. Perceba que o testemunho dessa mulher não foi algo do tipo: olha, vocês todos me desprezavam por conta do meu estilo de vida. Só porque eu estava no 6º relacionamento, vocês me desprezavam. Moralistas, seus hipócritas, falsos moralistas, falsos mestres. Deus me aceita como eu sou, exatamente como eu sou. Está vendo? Ele me ofereceu a água viva. E agora eu posso continuar vivendo minha vida como eu quiser e ninguém tem nada com isso. Jesus me aceitou. Não foi isso que aconteceu. Ela também não entrou na cidade dando o seguinte testemunho: olha, eu vivia de relacionamento em relacionamento, mas agora eu encontrei Jesus e Ele consertou meu relacionamento atual. Então, se você tem um problema no casamento, venha ver essa pessoa, que Ele também pode consertar o seu casamento. Não foi assim que ela evangelizou a cidade. Da mesma forma, a samaritana também não entrou na cidade dizendo: olha, eu andava a pé, mas Jesus me deu o camelo do ano. E agora eu estou motorizada. Jesus me deu uma água que eu não preciso mais voltar no poço. Agora eu estou tranquila. Jesus me deu algo que me facilita a vida na terra. E ela colou um adesivo atrás do camelo: presente de Deus. Ela não fez isso. Nada disso. O testemunho dela foi: Deus me confrontou no meu erro. E foi assim que Ele me curou e que Ele me salvou. Porque Ele me disse tudo o que eu tenho feito. E agora eu consigo enxergar o que estava errado. Agora eu entendo que vocês estavam tentando me corrigir. E eu confesso publicamente, peço perdão e me arrependo. Foi assim que ela testemunhou da verdade. Foi assim que ela comunicou que Deus a encontrou e tirou de onde ela estava e converteu o coração dela. Não foi com testemunho de prosperidades, não foi com testemunho de consertar casamentos, não foi dizendo: olha, Deus me aceita assim e me deixa assim. Não. Deus faz todas essas coisas, mas ela está dizendo: olha, eu errei, agora eu enxergo. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Vocês sabem o que eu tenho feito. Vocês sabem que eu me afundei, mas agora eu compreendo. Eu compreendo o que vocês estavam dizendo. Esse testemunho foi muito importante para a sociedade, para aquela cidade dos samaritanos, porque converteu boa parte da cidade. Mas esse testemunho, ele é muito atual para a sociedade em que nós vivemos. Ele ainda continua gritando a nós, por 2 motivos pelo menos. O primeiro deles é porque a sociedade em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, ele distorce completamente o que é o amor de Deus. Nada tem sido mais surrado do que a expressão amor de Deus. Em especial nos últimos 100 anos, 50 anos, nada tem sido mais distorcido do que a expressão amor de Deus. Existem 2 grupos que são inimigos do verdadeiro amor de Deus. O primeiro deles é aquele grupo que diria a samaritana: olha, enquanto você não se consertar, você jamais terá o amor de Deus. Certamente a samaritana ouviu uma coisa assim. Esse é o primeiro inimigo do amor de Deus. Olha, conserte-se para que Deus te ame, para que você tenha o amor de Deus. Nós podemos chamar esse grupo de legalistas. Aqueles que se agarram à lei de Deus, à obediência própria, como um meio de se ter a aprovação do Pai. Mas isso é um equívoco bíblico, é um equívoco da palavra, de interpretação da palavra, porque ninguém chega a Deus pelos seus próprios esforços, mas apenas pela fé. A lei, a obediência própria,
para o legalista, se torna um meio de se obter o amor do Pai. Ao passo que a Bíblia nos ensina que Jesus se entregou por nós quando ainda nós éramos inimigos de Deus. Ele nos amou primeiro. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro quando nós não merecíamos ser amados. Portanto, dizer a alguém que conserte-se para que Deus te ame, de fato, é uma heresia, é um legalismo. São inimigos do verdadeiro amor de Deus. Mas existe outro grupo, e esse grupo provavelmente a samaritana fazia parte, que diz: olha, só Deus pode me julgar. Isso não tem nada a ver com a minha vida. E quem costuma dizer, fui passear esse final de ano e tinha um rapaz com uma tatuagem nas costas inteiras: só Deus pode me julgar. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu falei: e isso não te aterroriza? Dizer isso, porque dizer só Deus pode me julgar pode estar muito certo ou pode estar muito errado. Daniel disse: Deus é meu juiz. Se você diz só Deus pode me julgar porque você entende a implicação disso e você reconhece que Ele é soberano sobre todas as coisas, está correto. Mas se você diz isso para manter-se na sua velha vida, você também precisa ler um versículo em conjunto: que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso não é o amor de Deus não é uma licença para fazer o que queremos. Esse grupo de pessoas, em geral, esse grupo de pessoas, assim como a samaritana, tem fé em Jesus, ou alguma fé. Vocês percebem no texto anterior, da pregação anterior, que ela disse: olha, para Jesus, quando o Messias aparecer, Ele vai nos explicar tudo. Ou seja, ela tinha fé, ela aguardava o Messias. Mas em geral, essas pessoas, esse grupo, eles desejam um Salvador, mas rejeitam o Senhor, que diz o que é e o que não é. É muito fácil para essas pessoas aceitarem Jesus como Salvador, mas elas rejeitam completamente a sua lei. Então esse grupo, ao contrário dos legalistas que se agarram à lei como meio de salvação, esse grupo vai afastar completamente a lei de Deus para dizer que Deus os ama. Para esse tipo de pessoa é inconcebível que Deus exija algo da parte dela, porque ela entende que o amor de Deus é incompatível com essa exigência. Então os legalistas se apegam à lei para ter a aprovação do Pai. Esse segundo grupo anula a lei. São contra a lei de Deus. Mas existe um terceiro grupo que compreendeu a essência do amor de Deus, que somos nós, os que cremos verdadeiramente. Assim espero que seja. E nós que compreendemos corretamente a essência do amor de Deus, podemos ser chamados de foras da lei. Nós somos todos foras da lei, porque nós reconhecemos que transgredimos a lei. Nós não negamos que ofendemos a Deus. Nós não negamos que quebramos a lei de Deus e que o ofendemos. Nós somos foras da lei. Nós não cumprimos a lei de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós temos a convicção profunda que o justo juiz já nos perdoou. Percebe a diferença? E agora que nós sabemos, em cima da base da tábua do perdão de Deus, é em cima da certeza do amor de Deus, que nós construímos uma vida de obediência. Não para sermos salvos, mas justamente e somente porque assim o fomos. Nós fazemos como o salmista, nós abraçamos a lei de Deus, porque a amamos. Senhor, eu amo a tua lei, eu amo todos os seus preceitos, eu amo tudo o que o Senhor diz na sua palavra, eu amo os seus juízos, Senhor, eu amo tudo o que o Senhor diz, eu amo o que o Senhor ama. Os seus preceitos não são pesados demais para mim, eu os desejo. Percebe que o salmista, ele nem usa da lei para chegar a Deus, ao amor de Deus, nem afasta a lei de Deus.
ele o abraça. Aquele que compreendeu a essência da graça abraça a lei de Deus, porque reconhece que é justamente o abraçar da lei, justamente o amor de Deus o fará abandonar a velha vida. É nisso que consiste o verdadeiro amor de Deus. Então o testemunho da samaritana é muito importante para nós hoje por conta disso. E o segundo motivo que esse testemunho ganha importância atualmente é porque nós vivemos em uma sociedade que presta culto ao vitimismo. Existem vítimas verdadeiras, claro que existem, muitas. Mas nós vivemos em um mundo no qual as pessoas optam muitas vezes por estar na posição de vítima, de retirar completamente a responsabilidade que pesa sobre si. Se aquela samaritana tivesse entrado em algumas de nossas cidades hoje, confessando arrependida os seus pecados sexuais, provavelmente ela ouviria: quem é esse homem que está reprimindo você? Que conversa maluca é essa de água viva? Você tem o direito de viver como você quer e buscar a melhor versão de si mesma. Quem é esse homem que está te perturbando? É muito provável que ela ouviria algo desse tipo. A nossa sociedade presta culto ao vitimismo porque é contra qualquer demonstração de responsabilização pessoal. Porque se eu me responsabilizo e me arrependo, significa que eu estou reprimindo as minhas vontades. E isso pode gerar uma neurose, segundo alguns psicólogos. E eu não tenho nada contra a psicologia. Mas alguns dizem isso, que se você for reprimido em suas vontades, você vai gerar uma neurose. E nós não podemos conviver com o evangelho que não nos apoie em tudo que nós queremos fazer. Para alguns. Não é de hoje que o cristianismo é responsabilizado por gerar neurose na sociedade, nas pessoas. Não é de hoje que isso acontece. Nós somos acusados de criar uma culpa nas pessoas que não existiria. Mas na verdade o que causa neurose nas pessoas é justamente a falsificação do evangelho, não é o evangelho verdadeiro. Essa falsificação que deixa a pessoa no lugar onde ela está confortavelmente no seu erro e nunca retira de lá. Isso sim causa a neurose, que é o evangelho falsificado. Porque o cristianismo não inventou a culpa existe, a culpa é real diante de Deus. Deus criou uma lei e o homem quebrou essa lei, uma lei que rege todo o universo, a lei de Deus. E nós a quebramos e temos uma culpa real diante de um Deus real. Portanto, o cristianismo apenas faz o diagnóstico, aponta o erro. Culpar o cristianismo pela culpa que existe é a mesma coisa que culpar o médico quando ele dá o diagnóstico. Nós apenas apontamos o erro. E apontamos o caminho da solução desse erro também. A nossa sociedade, ela presta culto ao vitimismo porque ela não admite a palavra pecado mais. Porque se você admite a palavra pecado, você precisa admitir que você é responsável por ele. E se eu admito a minha culpa, a minha responsabilidade, como fez a samaritana, eu admito que eu posso falhar desastrosamente. E se eu falho, se eu estou sujeito a falhar, se eu não sou uma pessoa perfeita e não tenho uma vida perfeita, e tenho almoços perfeitos e viagens perfeitas, talvez eu não seja alguém a ser seguido no Instagram. No culto do vitimismo, é muito mais simples colocar a culpa no inconsciente. É muito mais simples colocar a culpa na infância, na genética, no meio, no outro, no diabo, na esposa. É muito mais fácil. Nunca a responsabilidade é nossa. Mas Deus, Ele nos chama para uma novidade de vida, depois que Ele nos oferece a água da vida. Ele nos chama para caminhar com Ele,
Mas quantas e quantas vezes nós não ouvimos, mesmo diante da maior insensatez possível: olha, eu sou assim mesmo, eu sou uma vítima do sistema, eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo. Quantas vezes a gente não ouve isso? A pessoa está completamente errada e ela diz: olha, não me arrependo de nada, faria tudo igual. Quantas vezes a sociedade da Samaritana não ouviu: olha, me deixe em paz, eu estou procurando minha felicidade. Vocês não têm nada a ver com isso. São declarações vitimistas, orgulhosas. Mesmo diante de situações catastróficas, se nega a admitir o erro. Porque desde o princípio o que o homem deseja é estar com a razão. E é capaz de mudar em tudo à sua volta para que tudo fique como está. Inclusive é capaz de mudar a própria palavra para isso. É isso que o homem deseja, que após uma breve discussão todos concordem conosco, não é verdade? O que nós desejaríamos é isso, esse é o sonho de consumo de todo mundo. Olha, a gente tem um breve debate inteligente e depois você concorda comigo. A maioria das pessoas querem isso, não estão atrás da verdade mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, percebe uma coisa. No texto que lemos, naquela sociedade, havia uma disputa entre a sociedade da samaritana e a samaritana. E a pergunta que eu faço é: quem que estava com a razão, afinal de contas? A sociedade ou ela? Porque nós temos a tendência de romantizar a samaritana. Mas quem é que estava com a razão no final das contas? A sociedade que a reprovava com base na lei de Deus? Ou a samaritana que desejava viver como queria? Eu creio que ambos têm a sua parcela de culpa. Eu creio que ambos precisavam de conserto, tanto é que ambos foram colocados aos pés de Jesus, amém? Ambos tiveram que reconhecer que existia um caminho diferente. Porque um dia depois de falar com o mestre, a samaritana entrou na cidade dizendo: olha, vocês estavam certos, me perdoem, Deus revelou tudo o que eu tenho feito. Aquela história, né? Se alguém te chama de cavalo, você ignora, mas se 10 pessoas te chamam de cavalo, é melhor comprar uma ferradura. E ela entra na cidade: olha, eu reconheço. E os samaritanos também tiveram que reconhecer, provavelmente: olha, nós também erramos com você no processo. E todos foram colocados debaixo dos pés de Jesus. Presta bem atenção em mim. Enquanto eu e você estivermos lutando para ter razão, jamais conheceremos a verdade. Jamais. Porque a verdade só pode ser conhecida de joelhos, quando você olha para Jesus e permite-se ser confrontado por Ele. Enquanto você estiver sendo dono da sua razão ainda, jamais você conseguirá enxergar a verdade. Se você está aqui hoje, para de resistir. É óbvio que você está errado. É óbvio que Deus está certo. Pare de se debater e faça como a samaritana: olha, eu conheci um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Como Jesus nos disse: venha você também conhecer esse Cristo. Venha entender do que se trata a verdade. Venha pelo mesmo caminho que eu caminhei. Amém? Segundo ponto, seguindo no texto aí na sequência que nós lemos. Assim, quando se aproximaram dele, de Jesus, né? Os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Até aqui. O arrependimento é a porta de entrada, mas a vida cristã não para por aí. Porque os samaritanos nos deram uma aula de evangelismo, como acabamos de ver. Mas agora eles vão nos dar uma aula de como viver o evangelho. Eles pedem para Jesus ficar. Fica, Senhor. Fica conosco. E Jesus ficou 2 dias com eles. E esse detalhe do texto é muito importante. Ele é muito importante para o tipo de sociedade que nós temos nos tornado.
Uma sociedade firmada na velocidade massacrante, afundada na impaciência, no instantâneo. Tudo é para ontem. Nós só paramos quando caímos doentes, não é verdade? E quando caímos doentes, ficamos enchendo o saco do médico para ele dar alta antes do tempo. Porque a gente quer voltar para a nossa vida. Né, Natal? Tem muito disso, né? A gente não quer ficar. E o fato deles terem parado 2 dias para ouvir a palavra, não para se divertir, para ouvir a palavra, diz muito a nós hoje. É uma advertência bíblica, porque a nossa sociedade tem perdido a habilidade de esperar, de parar e esperar, de ouvir. Há 40 anos atrás, talvez nós tivéssemos uma sociedade mais acostumada a parar e esperar. Porque tudo que você fazia, você tinha fila, não é verdade? Não adianta fingir que eu sei a idade de vocês. Eu sei quem passou por isso. Eu me lembro que eu ia com meu pai, meu querido pai, que Deus já recolheu. Nós íamos jogar bola de manhã lá no São Fernando. E nós tínhamos que chegar umas 6:30 da manhã antes, porque senão você não conseguia pegar um bom quiosque para depois você fazer um churrasco. E você tinha que pegar a senha do futebol. Se você não chegasse antes também, você jogava depois, no sol quente. Só que a hora que a gente chegava às 6:30 no São Fernando, já tinha fila na rodovia. Estava todo mundo esperando, jogando truco em cima do capô do carro para esperar o clube que você pagava abrir para você entrar. Eu acho que isso é inconcebível hoje, não é verdade? Ninguém faz isso mais. Eu me lembro que quando eu era criança, eu gostava de um programa. Passava sábado às 7 horas da noite. Mas eu tinha que negociar isso com a família inteira. Porque quem tinha que assistir televisão primeiro era meu pai, obviamente. Se não tivesse nada, eu podia brigar. E eu tinha que negociar outro horário que eu tinha que abrir mão. Então chegava sábado, 7 horas, meu pai queria sair com a gente, levar a gente para comer alguma coisa. Eu lembro que ficava todo mundo na sala, trocado, para acabar o programa 8 horas e a gente sair correndo. Porque não tinha YouTube para ver depois, a hora que você quer. Era tudo na televisão de tubo mesmo. E minha irmã mal-humorada esperando, né, para sair. Todo mundo bravo, porque tinha que esperar um fazer o que o outro queria. Para você imprimir um documento, irmão, naquele meu 386 era uma viagem. Impressora matricial. Não é verdade? Demorava, a gente estava acostumado a esperar. Quem queria ter telefone esperava dias, meses, para ter uma linha. Brigava, o povo saía no tapa para ter uma linha telefônica na Telesp. Era diferente as coisas, nós estávamos mais acostumados a esperar, a ouvir. Nós estamos perdendo essa capacidade e hoje nós precisamos de alguma forma recuperar isso, porque é inconcebível hoje esperar 2 dias para qualquer coisa que seja. Uma compra internacional que você faz, chega em 2 dias na porta da sua casa, em menos que isso. E é uma habilidade que nós precisamos cultivá-la, parar, ouvir e aguardar. Os samaritanos naquela sociedade, provavelmente uma sociedade completamente agrária. Lavoura, criação de animais. Para um agricultor, amigos, parar 2 dias é uma eternidade. Agricultor até hoje não tem folga. Aquele homem que trabalha diretamente com o campo mesmo, que não tem empregados, ele não tem folga, ele precisa trabalhar todo dia, depende do que tem para fazer. Não tem como ele escolher o clima, não tem como ele escolher o que tem que fazer. Todo dia ele está lá na terra, lutando com a terra. Parar 2 dias foi uma eternidade. Porque a gente pode pensar assim, naquela época era mais fácil. Não era. Talvez seja mais fácil parar hoje do que naquela época. Mas eles param para ouvir o Senhor. Por incríveis 2 dias Jesus pregando para eles. Imagina eu pregando 2 dias para vocês? Vocês morrem, né? Mas Jesus pregou 2 dias, aí a pregação era boa com certeza. Eu fico imaginando, Jesus falou dos profetas, falando com aquele povo. E a nossa correria, a minha pergunta é, você para ouvir o Senhor? Para ouvi-lo? E você espera por Ele? Na sua vida? Em todos os seus caminhos? Porque há um grande problema de ordem prática quando nós não paramos. Quando nós não paramos nossas vidas para ouvi-lo, para aguardá-lo,
Porque ou você gira a sua vida em torno das muitas necessidades que você tem, e que eu tenho também, ou você gira a sua vida em torno da palavra. E se você gira a sua vida em torno das muitas necessidades que você tem, em outras palavras, você está girando sua vida em torno de você mesmo. É tudo que Jesus mandou você não fazer. Aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que a perder por minha causa e por causa do Evangelho, a encontrará. O apóstolo Paulo advertiu aqueles que foram atrás dos próprios interesses, que naufragaram na fé. O apóstolo diz, olha, muitos foram atrás de enriquecer nessa vida e entraram por caminhos que lhe acrescentaram somente dores e naufragaram na fé. Perderam a boa consciência em Deus, perderam a simplicidade do Evangelho, do Reino. Giraram a vida em torno deles mesmos. E como que eu sei, Murilo, que eu estou pedindo para Jesus ficar na minha vida? Porque tudo isso pode soar muito filosófico, muito bonito, muito legal assim de se falar, mas na prática, como é isso? Como que eu sei que Jesus, que eu tenho parado para ouvir o Senhor na minha vida hoje? Marta e Maria nos ajudam a compreender. Nós podemos usar essa passagem como espelho para refletir se nós estamos de fato parando. Porque nesse mundo de velocidade, de extrema velocidade que nós vivemos, nesse mundo de um desempenho massacrante que nos é exigido, para que nós possamos superá-lo nos moldes bíblicos, é preciso a disposição de Marta, mas é preciso a inteligência de Maria ao mesmo tempo. Vocês percebem ali, vocês conhecem a história, não vou ler, que Marta está ali com seus pensamentos. O Senhor vai chegar. Jesus vai chegar, eu preciso deixar a casa em ordem, eu preciso fazer o bolo que Jesus gosta, eu preciso limpar a casa, colocar a poltrona para ele, arrumar a mesa, eu preciso fazer tudo isso, meu Deus do céu, não vai dar tempo. O que aconteceu? Ela terminou estressada, ela terminou sem parar. Mas Maria estava na mesma casa, e ela ouve a mesma coisa, olha, ela está lá com seus pensamentos, o Senhor vai chegar. Meu Deus, eu não estou aguentando de ansiedade para ouvi-lo. Tem tanta coisa para fazer, mas eu não quero nem saber. Eu vou sentar com Jesus e eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Porque é tão raro esses momentos aqui, então eu não posso perder essa oportunidade. Deixa que eu arrumo a casa depois. Maria girou a vida em torno da palavra. Marta girou a vida dela em torno das muitas necessidades. Quem foi elogiada pelo Senhor? Maria. Só que nós precisamos entender o seguinte, Jesus não está dizendo que a casa não precisava ser arrumada. E também essa passagem não se trata de um manual judaico de boas maneiras. A casa é uma figura, que é a nossa vida, obviamente, que Jesus está usando. Jesus está dizendo o seguinte, a casa tem que ser arrumada, depois de me ouvir. O que se está estabelecendo ali são prioridades, inteligência. Maria foi inteligentíssima. Ela colocou em primeiro lugar o que era principal. Ela girou a vida dela em torno da palavra. Depois ela foi arrumar a casa. Ou vocês acham que Marta deixou ela em paz? Ou você acha que ela não pagou essa depois para a irmã dela? Que fez tudo? Que não trocou o dia? Claro que ela fez. Mas primeiro, o reino de Deus. Amém? Em primeiro lugar, o reino. Nós paramos para Jesus quando paramos para ouvir sua palavra hoje. É assim que você percebe na sua vida se você está parando. Você gira a sua vida em torno disso? Em torno da própria palavra? Amados, João nos dá a entender em toda a sua carta que discipulado com Jesus não se assemelha ao fast food de hoje, em que você pede algo e antes de você pagar já está na sua frente para você comer. João usa a figura do agricultor com a terra. Discipulado com Jesus é luta do Senhor com a terra do nosso coração. Exige paciência. Exige uma vida inteira de caminhada com o Mestre. Não é um dia ou outro, não são só os 2 dias que os samaritanos pararam. Durou a vida inteira deles. Durou a vida inteira da samaritana, que depois de se arrepender teve que se consertar a vida inteira. É assim conosco também. Mas o nosso problema é que nós queremos que o discipulado com Jesus dure 2 meses
e que seja online de preferência. Nós queremos entender tudo na primeira lida que damos na Bíblia, e a Bíblia não é um livro fácil. Nós queremos que nossas orações sejam atendidas antes do amém. Enquanto que a proposta de Jesus é permanecer, é persistência, é luta com a terra, é arar a terra, adubar a terra, regar a terra, aguardar pacientemente o seu fruto. E agricultor impaciente não dá certo, porque agricultor impaciente planta semente, mas toda hora ele vai cutucar a terra para ver se está nascendo, se está vingando. Se o agricultor fizer isso, ele mata a semente. Ficar abrindo a terra toda hora. O que eu quero dizer é o seguinte: a terra é nosso coração. Jesus plantou a semente bendita em nosso coração. Compete a nós cuidar do que está em volta. Nós podemos tirar o mato em volta. Nós podemos regar a terra. Nós podemos fazer tudo isso, mas quem dá o crescimento da semente é somente Deus. Nós não temos poder para acelerar a semente. Ela dá o seu fruto no tempo certo. Nós podemos até evitar olhar para o lado errado, mas o desejo de não olhar, somente Deus pode colocar em nós, ou retirar de nós. A semente é dele. Cabe àquele que ara a terra, aquele que luta com a terra, que somos nós todos os dias lutando com a terra do nosso coração. Cabe a nós confiarmos na semente e não deixarmos que os espinhos tomem conta do nosso coração. E para isso nós precisamos parar, observar todas as áreas da nossa vida e dizer: fica, Senhor, fica em todo lugar da minha vida. João disse, repetindo Jesus: se vocês permanecerem nas minhas palavras, olha aqui, se permanecerem nas minhas palavras, condição, se, aí serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerem na minha palavra, o chamado de Jesus é para a vida toda. Ele não é para um dia ou outro, ele não é para uma situação ou outra. É uma luta todos os dias com o nosso coração, e nem sempre o fruto vai vir pronto. Nós precisamos ter a paciência de um agricultor para que o fruto do Espírito apareça. Tem fruto que vai levar a vida inteira, irmãos. Tem fruto que nós só vamos ver muitos anos depois de luta. É assim que é o chamado do discipulado com Jesus. Então não desista. Continue cuidando da terra do seu coração, até que a semente de Deus possa mostrar todo o seu poder. Amém? E para finalizar, o Ministério de Música pode subir. Continuando no texto, e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O texto termina dizendo que os samaritanos disseram à samaritana: olha, o seu testemunho foi muito legal, mas agora nós mesmos conhecemos Jesus, porque nós o ouvimos e nós mesmos chegamos à conclusão que Ele realmente é o Salvador do mundo, Ele é o Messias. E nada mais importante, irmãos, para que nós sejamos firmados no reino, que nós conheçamos a Deus por nós mesmos. Pelo arrependimento, pela palavra de alguém você entra. Firmado na videira, pedindo que Jesus fique, você permanece. Mas conhecendo a Deus por você mesmo, tendo as suas experiências com Deus, você é firmado nesse reino. Os samaritanos tiveram o privilégio de conversar com Jesus por impressionantes 2 dias, fisicamente. Mas e hoje, como que nós podemos conhecê-lo? Como nós podemos saber que o temos conhecido por nós mesmos? E uma boa forma de você avaliar é a sua vida de oração. Se a oração é a forma que Deus estabeleceu com Ele, para que nós tenhamos contato com Ele, o jeito que você trata a sua vida de oração diz muito sobre essa relação, diz do que essa relação é feita. Se a sua oração ela é utilitarista, irmão, ou seja, se você usa da sua oração porque ela funciona, e se as suas orações não são para que Ele fique,
mas só porque funciona, então na verdade você não está pedindo que ele fique, você está usando ele. Você está abusando do seu amigo rico. Quem tem amigo rico aqui? Eu tenho. É um esforço enorme você provar para ele que você não quer o dinheiro dele. Você tem que tomar muito cuidado para que ele não entenda que você quer usá-lo. Que um convite que você faça não é por conveniência. Com Jesus é a mesma coisa. Ele tem tudo. Se você só usa da oração, que é o único meio de relacionamento que você tem com ele, porque funciona, se você faz como a samaritana, olha, me dá dessa água para que eu não precise mais voltar ao poço e buscar, ou seja, para facilitar minha vida na terra apenas, você está usando o seu amigo rico. Então eu te pergunto, a sua oração é utilitarista ou elas são cartas de amor a Deus pedindo que ele fique com você? É bem diferente. Oração é pensamento, irmãos. Oração é coração. Não existe oração sem pensamento. Porque senão qualquer papagaio oraria. Você ensina um papagaio a orar e ele confessa aquelas verdades e funcionaria. Oração é pensamento. É você pedindo para Jesus, fica, Senhor, porque eu não posso viver sem você. Se você trata a oração como algo que você diz, confessa, e aquilo tem que acontecer todas as vezes que você fala, isso não está mais para oração, está mais para mágica. Que você faz mas orações é um pedido ao teu Pai que te ama, que sabe o que é melhor para você. É você reconhecer que os planos dele é melhor que o seu. É você pedir que a vontade dele seja estabelecida na terra. É pedir que o reino venha. Não que o teu reino seja estabelecido, mas o reino dele. É luta com o coração. É desejar o que Deus deseja. Spurgeon disse o seguinte, que não existe homem de Deus sem oração, porque a oração é que transforma o homem em homem de Deus. Quando oramos, somos feitos homem de Deus e não a nossa vontade é estabelecida na terra. Deveríamos aprender com a oração do Senhor. Senhor, se possível. Mas se não for possível, fica comigo, Senhor, do mesmo jeito. Porque eu quero te conhecer. E esse Deus inventou a oração porque Ele quer ser conhecido. É a forma de Deus traduzir a presença dEle para nós, porque para nós é incompreensível esse Deus. Ele deseja te conhecer e ser conhecido por nós. Se coloque em pé, vamos orar. Põe a mão no seu peito, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. Se existe alguém aqui, Senhor, que precisa arrepender-se para entrar no reino, quebra as barreiras, Senhor. Faz-nos desistir de nós mesmos. Faz-nos, Senhor, desistir daquilo que nos impede de te encontrar. Se existe alguém aqui, Senhor, que precisa permanecer na sua palavra, que tem desistido, porque não tem visto o fruto ainda, coloca esperança no coração, Senhor. Nós te pedimos isso, ajuda a continuarmos plantando no seu reino. Se existe alguém aqui, Senhor, que tem abusado, Senhor, da sua presença, da oração, que nós possamos, Senhor, entender que a oração é um presente que nos molda à sua maneira, e que o Senhor já nos deu tudo na cruz, e que o Senhor ama nos abençoar, e que o Senhor ama quando um filho pede, Senhor, algo a Ti, o Senhor ama atender, e o Senhor só nos dá coisas boas. O Senhor não nos nega nada, Senhor, do que precisamos. Ensina-nos a confiar, Senhor, mais no seu plano do que no nosso. Ensina-nos a saber que o Senhor é melhor planejador que nós. Ensina-nos a entregar tudo o que nós temos nas suas mãos. É assim que nós oramos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.